Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na Casa Espírita Raio de Luz, em Florianópolis, de forma presencial e também de forma online através dos canais de multimídia. Nós desde já agradecemos a equipe da TV Secal que proporciona a divulgação da nossa doutrina. E eu gostaria de fazer um aviso aos que estão aqui presentes no salão, que mantessem o silêncio e que, por gentileza, desligassem seus aparelhos de celular ou que permaneça em modo avião, porque desde o momento que nós adentramos aquela porta, nós já estamos sendo atendidos pela espiritualidade. E os espíritos nos dizem que é difícil quando nós estamos conectados com o celular, receber a ajuda que a espiritualidade está querendo nos dar. Então, para iniciarmos as atividades da noite, nós vamos fazer uma prece. Eu convido a todos para fecharem os olhos, aqueles que quiserem, e vamos serenar os nossos pensamentos, deixando todas as atividades do dia de hoje, todo o agito, todos os pensamentos, ali fora do lado da porta. E aqui dentro nós vamos fazendo essa conexão com o nosso eu maior, com a espiritualidade amiga desta casa, que está preparando esse ambiente e que nos acolhe tão amorosamente, com o nosso Mestre amado Jesus, e com todos os espíritos de luz que estão conosco. Que possamos levar a todos aqueles irmãos que estão conectados através dos canais de multimídia, todos os lares, todos os corações que nesse momento anseiam por uma palavra, por um instante de harmonia, de paz. Que o Mestre Jesus se faça presente, que o Mestre Jesus estenda as suas mãos sobre todos nós, derramando bênçãos, amor, paz, compaixão. E que desta casa, neste momento, raios de luz saiam para todo o nosso planeta, para todos os cantos destes irmãos encarnados e desencarnados que habitam esse planeta maravilhoso. Que nós possamos fazer essa interação, levando a todos um pouco de amor, um pouco de luz. Nesse momento em que tantos vivem na escuridão, no desamor, na desesperança, e para não dizer no desespero. Tantas famílias, tantas pessoas longe dos seus, por motivos de guerras, por motivos que são inconcebíveis nos dias de hoje, mas que existe. E tudo que nós aqui podemos fazer é orar, é mandar essas energias para eles. Então, nós pedimos ao Mestre que esteja em todos esses lugares, derramando suas bênçãos, e que a sua luz penetre nesses corações endurecidos de todos estes governantes que têm o poder de fazer a diferença, de fazer o melhor, que eles possam ser intuídos e que eles possam abrir uma brecha para receber essa luz e esse amor.
Então, com a prece que Jesus nos ensinou, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. E assim nós consideramos abertas as atividades de hoje. E hoje nós temos aqui o nosso irmão, que já é parceiro aqui da nossa casa, um colaborador nosso, o Jean Lira. Ele é trabalhador da Casa Espírita Araújo de Figueiredo, na Costeira, né? José Mendes, é um bairro do centro aqui de Florianópolis. E ele vai nos falar sobre a parábola dos talentos. Então, vou pedir a colaboração de todos, com muito amor, para que ele possa trazer a explanação que ele preparou para nós, que será com certeza muito produtiva. A palavra é sua, irmã, seja bem-vindo. Obrigado. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Nós sempre devemos agradecer. A gratidão é um gesto que engrandece a criatura, educa e nos melhora. Então, a gratidão sempre, de início, acima de tudo, Deus, nosso Pai Criador, que nos criou como espíritos a todos. Ele que nos deu a vida e que nos deu a oportunidade, nos dá as oportunidades das várias moradas da casa do Pai, aonde nós podemos habitar, enquanto necessário for, para o nosso progresso espiritual. Agradecer a Jesus, o nosso guia e modelo. Kardec deixou bem claro no Livro dos Espíritos, sobre resposta da espiritualidade, que Jesus é o nosso guia e modelo. Nosso mestre, governador espiritual do planeta, que esteve entre nós e que vivenciou o seu evangelho. Através do seu exemplo, nos deixou um roteiro para que a gente pudesse amenizar as dores, as dificuldades e, quem sabe, melhorar a nossa existência enquanto aqui estivéssemos. A nossa gratidão aos espíritos, ao grupo de trabalhadores do Centro Espírita Raio de Luz, do grupo espiritual, porque há um grupo espiritual, há uma organização do lado de lá. São eles que coordenam os trabalhos, são eles que nos convidam, são eles que nos intuem. Então, quando a gente chega aqui, é importante agradecer essa interação com a equipe que aqui trabalha, que se afiniza, entra em harmonia com o espírito mentor, o guia espiritual nosso, para que a gente possa, então, desempenhar o trabalho. Mas agradecer também ao grupo de trabalhadores encarnados, porque o movimento espírita é nos dois mundos, tanto lá quanto cá. E são os encarnados que deixam esse ambiente bonitinho, cheirosinho, limpinho, porque os espíritos não desmaterializam a poeira. É preciso um médium de trabalhos físicos, o médium de limpeza. Então, a nossa gratidão e a gratidão pelo convite. Trazemos o abraço fraterno do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, que, como foi pela nossa irmã citado, localizado no bairro José Mendes, que é aqui pertinho. Quem
vai para o sul da ilha e não quiser passar pelo túnel, for passar pelo caminho antigo, e só os antigos aqui entenderão o que eu vou falar, que é o caminho da Coca-Cola. Nós já tivemos uma Coca-Cola, uma fábrica. Então, vai passar na frente da nossa casa. A casa que completou 88 anos de fundação, no dia 7 agora passado, 7/7. 88 anos de fundação. Então, o abraço do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio de Araújo Figueiredo, porque nós compomos esse movimento espírita organizado, encarnado na Terra, junto com as URIs, a Federação Catarinense, a Federação Brasileira, enfim, toda essa organização, que não é pouca, não é pequena, para que a doutrina espírita possa alcançar os seus propósitos. Bom, feita a introdução e o agradecimento, nós vamos, então, adentrar na proposta. Faço uma pergunta aos meus irmãos. Os meus irmãos aqui conhecem os seus talentos? Por favor, não precisa responder. É apenas uma pergunta retórica. Eu tenho um certo receio que o palestrante fica perguntando para a plateia. Às vezes a plateia está envergonhada, ou não sabe, fica com medo de dizer, fica encabulada. Não, a tarefa é minha. Eu é que aqui estou na frente para explanar. Então, a pergunta é realmente retórica. Quais são os seus talentos? Então, eu tenho certeza que alguns dos meus irmãos aqui vão dizer: Jean, eu sou um administrador. Eu sei administrar, é a minha profissão, então é nisso que eu me dou bem. Outros vão dizer: Jean, eu sou um esportista, um ou uma, né? Um esportista. Eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu jogo isso, eu jogo aquilo. Eu participo do mundo do esportivo. Eu tenho muita competência nesse campo. Outros dirão: não, Jean, eu tenho uma habilidade junto das pessoas, de uma forma politizada. Então, eu estou como é que é o nome do centro de moradores ali? Associação de moradores, obrigado para o espírito auxiliar aqui. Eu estou envolvido com a comunidade. Então, todo mundo. Eu toco violão. Eu toco violão, eu toco um instrumento, violino, um saxofone, eu tenho. Todo mundo. Ah, não podemos esquecer. Jean, eu tenho uma mão maravilhosa para a cozinha. As donas de casa, e não só elas, porque há muitos homens que cozinham, e cozinham muito bem. Então, todo mundo tem habilidades, todo mundo tem os seus talentos, porque o termo talento, na atualidade, ele é visto, nos serve como norte, essa capacidade que cada um tem. Além disso, o talento também era, na minha época, um chocolate. Eu não sei se ainda existe. Né? Um chocolatinho gordo sempre fala em comida, tá, gente? Vocês desculpem. Mas, além disso, nós precisamos entender qual é a proposta do Cristo. Por isso que a gente começa falando sobre a vida atual. O que isso significa para nós agora? Era a mesma coisa que significava à época? Não. A parábola dos talentos, ela está localizada, inserida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. É uma breve pincelada em cima da proposta do capítulo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon era um deus pagão, um deus voltado ao dinheiro. Era o deus das posses, do poder, do ter, à época. Então, o Cristo utiliza, não se pode servir a dois senhores, porque ou você amará mais a um e odiará o outro, ou vice-versa. E odiar também não significava o que significa hoje. Na época, odiar significava gostar menos. Então, ou você vai amar a Deus e gostar, dar menos importância ao dinheiro,
ou você vai amar o dinheiro e dar menos importância a Deus. Essa era a ideia. Então, ele, nesse contexto, ele fala sobre a parábola dos talentos, que ela diz o seguinte, cadê o meu aproximador, encurtador de braço? O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Vejam só a conotação da parábola. Nós precisamos nos remeter à época do Cristo, lá atrás. Então, não era todo mundo que tinha bens. Hoje é mais fácil a gente entender. A gente luta um pouquinho, compra uma casinha. A gente luta mais um pouquinho, compra um carro. A gente luta, abre um comércio. E dali o comércio se expande, você trabalha, você usa da sua capacidade e multiplica. E daqui a pouco você tem algum tipo de bem. Pode não ser muita coisa, mas para outros também pode ser muita coisa, pode ser muito rico, não tem problema nenhum. Há algum problema do espírito ser rico? Não, em absoluto. Nós precisamos apenas entender o valor que precisamos dar ao valor, às coisas materiais, ao dinheiro, às posses e, acima de tudo, o valor às nossas capacidades. Porque a nossa proposta aqui, nessa existência, é justamente desenvolver mais capacidades. Num processo evolutivo ascensional, nós estamos subindo. Hoje nós temos determinadas qualidades, mas nós precisamos nos preparar melhor, porque são exigidas qualidades melhores para os patamares superiores. Então, nós, nesse contexto, precisamos entender, olha só a responsabilidade, a confiança que esse homem tinha que ter na época do Cristo, de entregar todas as suas posses. Você entregaria? Eu sei que vai ter gente que vai dizer assim, mas eu não tenho nada. Mas o nada que você tem, o pouquinho que você tem, você chegaria para alguém e diria, eu vou viajar, vou para longe, e você está aqui, cuida do que é meu? A gente não ficaria desconfiado, principalmente nos dias de hoje, até mesmo com os conhecidos, parentes, enfim. Porque nós vemos as histórias contadas aí pelo mundo afora, aonde grandes tragédias acontecem, justamente pela traição, pela falta de confiança. Assim também era na época, e até bem pior. Mas o Cristo quer carregar, é uma parábola. Parábola, o que significa dizer? É uma história que foi contada com o interesse de esclarecer. Uma história com uma profunda noção moral a ser dali extraída. Então ele diz justamente dessa maneira para que as pessoas que estavam ali à sua volta ficassem atentas, alertas. Nossa, o homem entregou tudo que tinha. Ele ia viajar para um país distante, iria ficar longo tempo fora. Pensemos bem, hoje em dia viajar é rápido. Nós pegamos um avião, nós podemos ir de ônibus, de automóvel, nós temos meios de locomoção. À época não tinha. Ou era a pé, ou era a cavalo. E às vezes até nem cavalo, tinha que ser um burrinho. Então vejamos o quanto era difícil se locomover. Por isso que as viagens duravam tanto. Por isso que esse homem ia sair viajar e ia levar tempo para voltar. Ele chama 3 dos seus servidores. Entrega a um 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro entrega 1 talento, conforme as suas capacidades. Isso está escrito no texto. E é importante a gente entender. E esse homem então ele segue a sua viagem e fica durante algum tempo fora. Depois de algum certo tempo, ele resolve voltar. E é claro, pense bem, meus irmãos, pense você agora. Você entregou tudo que tinha, tudo que possuía para que alguém cuidasse. Foi viajar, agora voltou, o que você vai fazer? Vai pedir as contas. Vai pedir que as pessoas que você confiou lhe devolvam aquilo que é seu, porque é seu de direito. E ele assim o fez. Chamou os seus servidores. O primeiro disse a ele, Senhor,
deste-me 5 talentos. Eu trabalhei com esses talentos e os multipliquei. Toma aqui os 5 talentos que tu me destes e mais outros 5 que eu ganhei. E aí o Senhor disse: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Ele foi fiel, ele então agora se credenciou, foi credenciado a ali ser confiado muito mais outras coisas. E o Senhor pede para que ele venha e participe da alegria do Senhor. O segundo, a mesma coisa. Senhor, toma aqui os teus 2 talentos e mais outros 2 que eu trabalhei, multipliquei e fiz render. E ele disse: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Os 2 que multiplicaram. Já o terceiro, ele disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas aonde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. E o Senhor ficou impactado. E respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei, ou seja, se tinhas consciência de como eu era, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Interessante, né? Já havia na época rendimento no juro, né? Já tinha banqueiro. Então, vejam, o homem, ele se entristeceu com a resposta daquele servidor. Mas o servidor devolveu o que era dele. Né? E ele ainda segue. Tirem-lhe, pois, o talento que possui e deem ao outro que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos o que já tem, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, itens 14 a 30. Bom, meus irmãos, essa é a parábola nua e crua. Agora a gente precisa trabalhá-las. Alguns detalhes, alguns pontos importantes para o nosso estudo. Vejam que nós não temos a pretensão aqui, de maneira alguma, de fazer com que os meus irmãos saiam por essa porta com todo o conhecimento possível acerca desse assunto. Não. Apenas aqui a proposta é aguçar a curiosidade, trazer alguns pontos, algumas ideias acerca do assunto para que os meus irmãos possam, em casa ou em algum momento da sua vida, fazer as avaliações, as análises, buscar conhecimento, sabedoria. Por quê? Porque cada um tem que exatamente fazê-lo por si só. A gente apenas ajuda. Então vamos às palavrinhas-chave, aos sentidos dessa parábola que nos é importante. Talento. Lembram-se que eu comecei perguntando se os meus irmãos conheciam os seus talentos, né? E só que o talento na época não era isso. Não, o dono das terras, ali, o senhor, o patrão, ele não chamou o servidor e disse assim, ó, toma aqui o que eu sei fazer, eu sou um bom carpinteiro, então toma aqui o meu talento de carpintaria e cuida, porque eu vou embora e volto. Ou eu sou um bom construtor, um bom pedreiro, toma aqui o meu talento na construção. Não era isso. Talento na época era uma medida de valor. Um talento equivalia a 35 quilos de prata ou ouro. Era uma forma de pesar, né? Não tinha balança, mas era uma forma de medir. Melhor dizendo, medir. 35 quilos de prata
que equivalia a 1 talento, era o equivalente a cerca de 20 anos de trabalho. Aí a coisa já muda, né? Porque quando a gente fala, entregou 5 talentos para um, entregou 2 talentos para outro, e um para outro, a gente pensa que é pouca coisa. Que é alguma coisa assim, não, só tem que ter um certo cuidado. Não, gente. Imagine você agora recebendo o adiantamento de 20 anos do seu salário. Alguém poderá dizer, Jean, mas eu ganho tão pouquinho. Mas esse pouquinho, convertido em 20 anos, é ou não é uma boa poupança? É ou não é um bom adiantamento? Não ia dar uma ajuda na vida da gente? Ia. Só que esse dinheiro seria seu. No caso da parábola, não era. Esses 20 anos de salário era do patrão. Então, se o que tinha 1 talento eram 20 anos de salário e ele ficou preocupado e enterrou com medo de perder, a gente imagina o que tinha 5 talentos multiplicado por 20, equivalia a 100 anos de salário. Olha só a diferença. Mas a parábola é bem clara quando fala sobre a capacidade. Então vejam, talento era, nesse contexto, uma grande quantia. E o último ficou com medo, enterrou o talento, protegeu aquele dinheiro para devolver ao seu senhor quando ele voltasse. Outro item importante dessa parábola que está nesse contexto é algo chamado oportunidade. Vejam que o Senhor chamou aqueles 3 servidores e lhes deu o quê? Uma grande oportunidade. Porque se eles continuassem sua vida de funcionário, de trabalhador, eles continuariam na sua rotina normal. Mas o Senhor não. Em determinado momento os chama e lhes dá uma oportunidade. E a oportunidade, ela é fundamental. A gente deve entender que a oportunidade que nós recebemos nessa proposta, ela é valiosíssima. Não é um valor financeiro. Agora, para nós aqui, o contexto da parábola não é um talento de 35 quilos de prata. O talento é uma oportunidade que nós recebemos. E nós não recebemos apenas uma. Nas encarnações que temos, nas várias vidas que passamos, na atual existência, nós recebemos oportunidades todo santo dia, e mais de uma. Chances de melhorar. Situações da vida que nos mostram que há que se tomar uma decisão, escolher um caminho. São oportunidades que nós todos recebemos. Esses irmãos receberam. Os 2 primeiros aproveitaram a oportunidade. Eles receberam aqueles 5, um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, e hoje multiplicou. Como é que a gente faz para multiplicar o nosso talento? E agora aqui o talento não é somente material, de executar coisas materiais, mas o perdão, por exemplo, é um grande talento, uma grande oportunidade que nós recebemos. E nós estamos fazendo o quê? Estamos enterrando o perdão. Quando a gente não perdoa ninguém, a gente é ofendido, magoado, e a gente vai lá, o que faz? Enterra o perdão. Ou a gente está fazendo igual os outros 2, que estão multiplicando o perdão. Perdoa uma, perdoa 2. Perdoar quantas vezes, Senhor? 77 vezes? Apenas 7 vezes? Não. 70 vezes, 7 vezes. Então, o perdão é um talento. Amar as pessoas, aprender a amar, a coisa que a gente ainda não aprendeu, é um grande talento. E nós estamos enterrando o nosso amor, porque a gente não está entregando aos nossos irmãos essa capacidade de amar. E, por favor, não confunda com sexo. Não tem nada a ver amor com sexo. O sexo é necessário para a procriação, é necessário para a perpetuação da espécie, mas amar é muito além. Amar é
libertar. Amar é assistir. Amar é orar. É pensar. Enfim, é um talento. E dentre tantos outros. Podemos também trazer do campo da doutrina espírita. Tem um talento que é maravilhoso. Que todo mundo tem, segundo Allan Kardec, em maior ou em menor grau. Que é a mediunidade. A mediunidade é um grande talento. Então você que é médium, você que é trabalhador espírita, que está vinculado a uma casa como essa, desenvolva suas atividades com responsabilidade, com estudo, com dedicação, porque aí é que está sendo multiplicado o talento. Não faça como muitas pessoas que nós respeitamos, não as julgamos de maneira alguma, mas que evitam. Eu não quero, não, eu não vou lá participar, ser trabalhador da casa espírita, porque senão eu vou ter que ter um compromisso. E aí está enterrando a mediunidade. É a oportunidade que nós estamos recebendo. Outro item da parábola, capacidade. Poderíamos aqui fazer uma análise individual e saberíamos que cada um aqui tem uma capacidade diferente. E isso é normal, nós somos criaturas que fomos criados em momentos diferentes, nós não somos iguais. Então, uns têm mais capacidade que os outros. A capacidade justamente é essa característica, essa impressão dada pela evolução. Uns, um pouco mais de experiências vividas, têm um pouco mais de capacidade. Outros ainda dependem do auxílio e por isso que a gente vive em sociedade. Para que um ajude o outro. Aquele que tem mais capacidade, auxilia o que tem menos. Mas e nós, o que fazemos? Muitas vezes, vivendo no mundo material, mergulhados na carne, sob o véu do esquecimento e que todos esses sentimentos inferiores que muitas vezes habitam o nosso dia a dia, a gente tem inveja. Tem inveja da capacidade do outro. Mas aquele lá é um grande empresário. E nós temos inveja porque ele é um empresário. Mas ninguém sabe o quanto que ele sofre para ser um empresário. Aquele lá é um pai de família. E eu não tenho uma família, eu queria ter uma família, não tenho capacidade, eu invejo. Aquela lá é uma médium maravilhosa, uma médium, muitas vezes de passe, uma médium de cura, uma médium seja lá do que for. E como eu não sou médium, eu invejo. Não, gente, cada um tem a sua capacidade. Assim como aqueles homens. Nossa, já passou o tempo, eu não... Aquilo é um ventilador, não é um relógio, né? Então eu vou ter que acelerar, gente. Eu estou só no terceiro item. Mas, calma, não os torturarei muito, tá? Eu vou acelerar bastante, pelo menos para que a gente possa chegar até o finalzinho aqui. Responsabilidade. A responsabilidade vem com a capacidade. Assim como a gente desenvolve as capacidades, quando a gente desenvolve e recebe as oportunidades, a gente tem responsabilidade. O que significa dizer isso? A culpa, se der errado, não é de ninguém. É nossa. Porque às vezes a gente coloca a culpa nos outros. Mas porque a minha vida não deu certo, porque a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, que não me ensinou, que não me orientou, que eu tive uma vida desorientada e por isso a culpa não é minha. Não. Oportunidade, capacidade, todos temos. Agora, ninguém pode se eximir da responsabilidade. Há uma grande responsabilidade de manter essa casa aberta. Eu, como disse a nossa irmã, já frequento aqui há algum tempo. E eu sempre repito, eu fazia palestra aqui na Casa de Madeira. Eu me lembro exatamente da Casa de Madeira. Toda podrinha, toda comida do cupim. Isso quer dizer, irmão, foste fiel no pouco, te confiarei o muito. Olha só a construção que tem agora. Mas há uma grande responsabilidade. Os médiuns, os frequentadores, os trabalhadores não podem deixar apagar essa luz. Há uma responsabilidade que nós seremos cobrados no mundo espiritual. Multiplicação. Há também, nessa parábola, a ideia da multiplicação.
Porque os 2 primeiros servidores multiplicaram. E multiplicar significa transformar o mundo. Vejam, dentro das nossas capacidades, num trabalho de formiguinha, cada um desenvolvendo a sua capacidade um pouquinho mais, cada um atuando dentro do seu talento, a gente transforma o mundo e o mundo fica melhor. Não esperemos nós, como às vezes a gente até faz essa oração, como foi feita no início, lembrando dos dirigentes, dos presidentes, dos reis, dos czares, dos monarcas, mas não são eles que vão mudar o mundo, eles estão só atrapalhando. É cada um de nós fazendo a nossa parte, se transformando, se melhorando, tornando-se uma criatura melhor, nós vamos multiplicar o talento. E essa multiplicação do talento vai chegar às pessoas. Saibam vocês, meus irmãos, que vocês estão sendo observados no seu dia a dia. Vocês sabiam que vocês não precisam chegar num ambiente de trabalho, lá na família, e dizer assim, olha, eu sou espírita, vem comigo, vão lá para o centro espírita. Não precisa. Apenas o teu comportamento, já no meio social, vai te dedurar. As pessoas vão dizer assim, pode até não saber que você é espírita, mas vai dizer assim, aquela pessoa é diferente, né? Ela é mais compreensiva, ela tem uma palavra de conforto, ela é prestativa, enfim, dentro das nossas capacidades, nós vamos ser notados. Então, há grande responsabilidade na multiplicação. Servo bom e fiel é recompensado com a alegria do Senhor. Será que nós não queremos compartilhar da alegria do Pai? Isso significa dizer que quando nós retornarmos ao plano espiritual, através do fenômeno chamado morte, que nada mais, nada menos é do que uma passagem, uma porta de retorno, nós vamos chegar e prestar contas. Vejam, na parábola era o Senhor que viajava. Aqui na nossa vida não, somos nós que estamos viajando. Nós que viemos para uma terra longínqua, chamada mundo material. E vamos desencarnar um dia, vamos voltar à pátria espiritual e lá teremos que prestar contas. Se tivermos feito o máximo possível para melhorar, se chegarmos com algum contexto de melhora, apresentando algum talento novo para o Senhor, é claro que nós vamos regozijarmos-nos na paz, na alegria do nosso Criador, do universo. E se porventura nós não o fizermos, acontecerá como ele disse que aconteceu com aquele homem que enterrou. Lance-o nas trevas exteriores, trevas, umbral, aonde haverá choro e ranger de dentes. Isso é uma ameaça, Jean? Não, não é ameaça. O Senhor não trabalha com ameaça. Mas nós, pela inferioridade espiritual que somos, nós ainda precisamos trabalhar com base no medo. É a noção de inferno, que a gente agora já desmistificou. Não existe inferno como lugar fixo. Mas a pena, ela pode não ser eterna, mas há uma responsabilidade. Nós vamos regressar. E se formos servos inúteis, seremos punidos com a perda dos bens. Que significa dizer o quê? Podemos reencarnar com uma reencarnação expiatória pesada. Se tínhamos o dom da mediunidade e não aproveitamos, não usamos, na próxima oportunidade nós não teremos. Não será nos dado com facilidade essa chance. E se nós, pelo contrário, ainda fizermos o uso das nossas habilidades para o mal, podemos vir reencarnados com limitações físicas e psicológicas, na má formação cerebral. Tudo por conta da nossa própria responsabilidade. Justiça. Deus não coloca fardos mais pesados do que os nossos ombros são capazes de suportar. Às vezes a gente diz, né? Nossa, eu não aguento mais. O problema é muito grande, gente. Alguém poderá dizer para nós, mas o meu problema é muito grande. Pode ser enorme o seu problema. Mas o Pai, ele é justo. Ele não coloca o fardo mais pesado do que
o nosso ombro, do que a nossa força. Saibam, meus irmãos, que antes de reencarnar, a espiritualidade avalia quanto do que a gente precisa resgatar pode ser resgatado numa vida. Nem tudo é possível. Às vezes, a gente nas vidas anteriores foi um fiozinho desencapado. Aquela criatura bem incomodativa, né? Quando a gente assiste esses filmes de época, aquela das cruzadas, o pessoal lá decepando um, decepando o outro, eu fico me colocando no lugar do decepador, não é do que morreu. Porque é fácil se colocar no lugar daquele que foi injustiçado. Mas a gente se coloca no lugar do carrasco, para saber, será que não fui eu que fiz aquilo ali, em outra encarnação, em outra existência? Então, a justiça nos informa que nossos fardos são de acordo com a nossa capacidade. E, por fim, a continuidade da vida. A doutrina espírita nos esclarece que a vida continua, a vida não se encerra no túmulo. Essa experiência que nós estamos aqui vivendo, ela é importante e nós devemos aproveitá-la o máximo possível para nos transformarmos em criaturas um pouco melhores. E quando chegar a nossa hora de retornar ao plano espiritual, que nós tenhamos a consciência de que tudo aquilo que a gente tinha na Terra, que eram nossas posses, nossos bens, não nos servem de nada no plano espiritual. Caixão não tem gaveta. Então, de nada vai servir. Por isso é importante a gente aprender a se desprender, para que essas coisas que aqui ficaram não nos incomodem no lado de lá. É bom que nós tenhamos uma vida de o máximo possível, ou pelo menos lutando no sentido de ter harmonia entre as pessoas, os parentes, os familiares, porque quando nós desencarnarmos, não podemos ficar com o remorso de não ter pedido desculpa ou desculpado. Chegaremos no lado de lá sofrendo, ficaremos presos a essas questões pequenas. Então, o importante é buscar o perdão, é buscar o amor, é a reconciliação, para que a gente possa chegar no mundo espiritual em condição melhor. Como aqueles empregados que foram chamados e devolveram ao Senhor o dobro do que tinham. Eu tenho certeza absoluta que os meus irmãos que aqui estão presentes já têm alguma coisa a entregar. O simples fato de já terem escolhido estar aqui nessa data, nessa noite, poderiam estar fazendo qualquer coisa agora, mas estão dedicando seu tempo a uma casa espírita. Estão aqui trabalhando porque todos trabalham. Vem com vocês, conosco, né? Com vocês não, conosco, porque eu ainda os tenho e eu gosto muito deles, os obsessores. Vêm conosco. Por quê? Porque precisam progredir. Vêm também os espíritos que nós trazemos da rua, que quando vem um médium ou um espírita passando, que brilha diferente. Que estranho que aquela pessoa brilha diferente, diz o espírito que está perdido aí na rua. Vou atrás. E entra. Então, vocês são enfermeiros que vêm lá da rua trazendo, como um pronto-socorro, trazendo para o atendimento. Aqueles que são trazidos, que recém desencarnaram, que estão na crosta terrena, que precisam de uma energia física, uma energia, um fluido materializado, porque eles ainda estão apegados ao corpo que tombou. Aí eles vêm na casa espírita e pegam do seu Zé, pega da Dona Maria, pega a energia, porque a deles é compatível. Vai lá, faz uma transfusão nesse espírito. Olha a importância que é virmos trabalhar, estarmos aqui. Jean, mas eu não faço nada. Não faz mal, não faz nada, fica quietinho aí, só ora. Só ora. Já está fazendo muita coisa. Agora, claro, se quiser pegar uma vassoura e um pano, ajuda, né? Ajuda bastante. Bom, gente, passado 10 minutos da nossa meta, eu peço a todos vocês perdão, tá? Porque a gente se empolga, vocês já viram, né? Eu costumo brincar, dizer que o meu mentor é o Homem da Cobra, aquele que era da Praça 15, né? Eu acho que ele desencarnou e veio e ficou comigo, porque falo pelos cotovelos. Mas
A proposta é essa, como dizia Divaldo Franco, não há expositor mudo. Então, que a gente possa voltar para os nossos lares com o sentimento do dever cumprido. A minha gratidão. Obrigado, Senhor, por todos esses irmãos que aqui estão presentes, pois eles me deram o que tem de maior valor, o tempo. Que não há nenhum dinheiro no mundo que pague. E esse tempo ele precisa ser valorizado. Então, a minha gratidão ao tempo dos senhores e das senhoras. Voltem para os seus lares, no caminho que fizeram na vinda, voltem como espíritos iluminados. Voltem carregados de energia. Essa energia que agora está caindo como um véu que cai sobre as cabeças de cada um. Absorvam essa energia. Entrem na cabine do passe, mas numa condição espiritual que pode até mesmo você estar dando passe no passista e não ao contrário. De tão bem que a gente está. E no dia de amanhã, volte, porque o pão espiritual está sendo servido na Santa Ceia. A Santa Ceia é aqui. É um pão maravilhoso que alimenta a nossa alma. Então, meus irmãos, muito obrigado. Boa noite a todos. Um ótimo restante de semana. E obrigado à casa também pela oportunidade. Que Deus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Nós é que agradecemos ao Jean por compartilhar os seus talentos, né, gente? Então, meus queridos irmãos, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja e que nós possamos sair desta casa, como o nosso amigo falou, melhores do que quando chegamos. Agradecendo por estarmos aqui neste momento, neste corpo, nessa jornada maravilhosa que muitos chamam de vida. Mas que a vida é eterna. E aqui é uma jornada, é uma parte dessa vida. Agradecemos também a essa doutrina que nos consola, que nos instrui, que nos dá a oportunidade de nos conhecermos, de nos melhorarmos. Agradecermos a todas as bênçãos que recebemos diariamente. E assim, Pai, com o coração cheio de alegria e de gratidão, nós pedimos a permissão para encerrarmos as atividades da noite de hoje, da primeira parte das transmissões, pedindo que Deus esteja em todos os lares e em todos os corações, porque aqui na casa nós permanecemos para mais uma atividade, que é a atividade do passe. Que assim seja.